Pois bem, gente, vamos lá para a segunda parte do nosso vídeo, certo? Será a última parte e a correção, tá? Então tem a correção também, que é logo em seguida, tá bom? Então vamos lá, continuando, né? Recapitulando a pergunta, gente, ele diz o seguinte, ó. Calcule a distância percorrida pela Terra ao executar uma volta completa em torno do Sol, em quilômetros, né? Para isso, utilize o valor da velocidade média obtida no item anterior e o intervalo de tempo necessário para o planeta completar uma volta em torno do Sol, fazendo as transformações de unidade de medida necessária. Então, pessoal, ó, a velocidade média que a gente teve, tá? Foi de 108.000 km por hora. A gente fez aí um valor aproximado, né? Dá um pouquinho menos que isso, aí a gente arredondou para 108.000 km por hora, ok? Então, seria assim, pessoal, o deslocamento é dado em ΔS, né? Vocês sabem, espaço final menos espaço inicial, e é definido como a distância em linha reta entre as posições iniciais e final. O deslocamento da Terra é nulo em seu movimento de translação, pois se trata de uma trajetória curva, na qual a Terra sai de uma posição e retorna para ela mesma. O que é isso, pessoal? Ó, ele está dizendo o seguinte, ó, que, por exemplo, suponhamos que você vai dar uma volta no quarteirão da sua casa, tá? Você saiu da sua casa, deu uma volta em forma de círculo e voltou de novo pelo canto que você tinha saído anterior. Se eu perguntar qual foi o seu deslocamento, você vai dizer o quê? Você vai dizer, não, eu andei aqui por todo o quarteirão. Mas na física, pessoal, não é assim que funciona. O seu deslocamento é nulo. Por quê? Porque você voltou para a mesma posição inicial, né? Lembra a variação de espaço, deslocamento, ΔS, né? Então, pessoal, seria o quê? O seu deslocamento inicial seria 0 e o seu deslocamento final seria o quê? 0 também, porque você teria voltado para a mesma posição, certo? Pois bem, assim é com a Terra, que ele já faz o movimento de translação, ela vai voltar, né, através da sua trajetória curva, ela vai voltar para a posição inicial. Quando se considera a distância percorrida, né, aqui a gente está trabalhando, pessoal, com MRU, movimento retilíneo, uniforme, tá? A gente está colocando a Terra como se ela estivesse em uma linha reta, a distância dela, né, o movimento de translação dela em relação ao Sol, ok? Então vamos lá. Quando se considera a distância percorrida, independentemente da trajetória executada, dividindo seu valor pelo intervalo de tempo gasto para percorrê-la, tende-se a velocidade escalar média, né? Mais uma vez. Por que é velocidade escalar, professor? Porque é um número, né? Em relação a um número. Porque tem velocidade vetorial, né? Mas nesse caso aqui a gente está trabalhando com velocidade escalar, com números. Como a distância percorrida e o deslocamento têm valores iguais em movimento retilíneo e no mesmo sentido, considere que o movimento qualquer se dá em linha reta, pois assim é possível aplicar o conceito de velocidade média, né? Então aí você está colocando esse movimento de translação da Terra em um deslocamento, né? Em um movimento, em linha reta, ok? A unidade de medida de tempo deve ser transformada de ano para hora, né? Então primeiro você vai pegar o ano e transformar em hora. Como é que eu vou fazer isso? Como o intervalo de tempo necessário para a Terra completar uma volta é de 1 ano, ou 365 dias, e cada dia possui 24 horas, tem-se que, né? Então a variação ΔT, né? Que é o intervalo de tempo de 1 ano, é igual a 365 dias. Então, para você transformar em horas, o que é que você faz? Multiplica por 24, que é o valor de horas de um dia, certo? Então, pessoal, o ΔT, o intervalo de tempo, é de 8.760 horas. Considerando que o movimento de translação da Terra
ocorre em linha reta, a distância percorrida aproximada em uma volta completa ao redor do Sol pode ser calculada pela relação da velocidade média. Lembra-se que a velocidade média que a gente obteve naquela hora lá foi 108 mil quilômetros por hora? Então eu quero saber essa distância, né? A distância de translação. Peguei aqui o valor de um ano em horas. Peguei aqui a velocidade média que eu tinha obtido e multipliquei os extremos pelos meios, né? Então ΔS é igual a 946 milhões e 80 mil quilômetros, né? Então, pessoal, o movimento de translação da Terra em relação ao Sol, né? O deslocamento que a Terra faz de translação em relação a um ano, né? É exatamente 946 milhões e 80 mil quilômetros. Certo, gente? Pois bem, pessoal, agora a gente vai para a nossa correção, tá? Correção das aulas das atividades que eu pedi para vocês fazerem, atividade do caderno, né? Então, veja aí, ó. Veja a tirinha abaixo. Cite alguns elementos que aparentemente estão em repouso em relação ao chão, na situação apresentada nessa tirinha, né? Então, pessoal, vocês podem citar, por exemplo, as árvores, né? As árvores não estão em repouso em relação ao solo, né? Em relação ao chão. Vocês podem também colocar os automóveis estacionados, né? Então, os automóveis estão em repouso em relação ao chão, certo? E vocês também podem colocar os postes, né? Os postes de luzes, enfim, ok? Tudo que tiver paradinho ali em repouso, né? Em relação ao chão, aí vocês coloquem aí, tá bom? Item B, pessoal, ó. Cite alguns elementos que aparentemente estão em movimento em relação ao chão, na situação apresentada na tirinha, né? Então, quem é que a gente percebe que está em movimento em relação ao chão? Certo? Então, vocês podem citar os personagens, pessoal, que caminham pela faixa de pedestre, né? Você vê aí, ó, a perna de uma mulher, de um homem, uma criança e um sapo, né? Então perceba que eles estão em movimento em relação ao chão, ok? Vamos para frente. Vou colocar mais assim, pronto. O que você entende por movimento de um corpo? Certo? Coloquei mais assim para a gente poder enxergar melhor, tá, gente? Que mais. Ó, ficar assim mesmo. O que você entende por movimento de um corpo? Tá? Então você pode responder o seguinte, ó. Essa questão, pessoal, ela é bem parecida com aquela questão anterior que a gente respondeu, né, sobre naquele tópico lá da página 201, né? A questão A, tá bom? Mas vocês podem responder o seguinte, ó, que para a gente identificar se um corpo está em repouso ou em movimento, é necessário que a gente adote um ponto de referência, né? E depois verificar se esse corpo ele muda de posição no decorrer do tempo em relação àquele ponto que foi adotado. Se a posição desse corpo se alterar em relação ao ponto de referência, ele está em movimento, caso contrário, está em repouso, né? Então tudo vai depender do ponto de referência que você adotar, tá ok? Aí você observa se aquele ponto de referência ele está, né, ele está mudando, está se alterando, se o corpo está se alterando em relação ao ponto de referência que foi adotado. Segunda questão. Daniele passeia de bicicleta todas as manhãs à beira-mar. É correto afirmar que as marcas de pneu deixadas na areia representam a trajetória de Daniela durante o seu passeio? Justifique. Pessoal, aqui temos uma resposta positiva, né? Então você teria que responder que sim, pessoal. Então aqui temos uma resposta positiva. Por quê, professor? Porque a trajetória, pessoal, é o percurso feito por Daniela entre a posição inicial e a posição final, tá?
Então essas linhas, essas marcas que são feitas na areia, é como se fosse, né, a trajetória que ela percorreu. É só a gente lembrar lá no início, né, daquela mocinha indo para o colégio, ok? O percurso que ela percorreu aqui no caso seria esse valorzinho aqui, ó, que está no ciclo computador, né? Ou seja, no computador da bicicleta. Certo, gente? Bora para frente. Ao consultar o ciclo computador de sua bicicleta, Daniele percebeu que havia pedalado 16 km, como a gente observou lá, né? Em 1 hora e 12 minutos de passeio, né? Então, ela andou 16 km durante 1 hora e 12 minutos de passeio. Qual foi aproximadamente sua velocidade média em km por hora? A velocidade média dela, pessoal, foi de aproximadamente 13,333 km por hora. Ah, professor, mas eu não sei resolver isso. Já tentei um monte de vezes e não consigo, né? Então é por isso que se chama correção, né, gente? Vamos aqui, ó. A velocidade média ela é calculada através da fórmula o quê? Né? Vm é igual a delta S sobre delta T, tá, pessoal? Tá um pouquinho errado aqui que eu não consegui copiar, deu um errozinho aí, mas é delta S dividido por delta T. Aquela mesma formulazinha que a gente utiliza. Sendo delta S a variação de espaço, ou seja, espaço final menos espaço inicial, e delta T a variação de tempo, né? Intervalo de tempo, tempo final menos tempo inicial. Como a resposta tem que ser em km por hora, a gente tem que transformar os 12 minutos. Para fazer isso, basta dividir 12 por 60, né? Então, pessoal, aí você vai ter que transformar os 12 minutinhos, não foi 1 hora e 12 minutos? Então, você vai transformar esses 12 minutos em hora. Fazendo isso, como? Dividindo apenas por 60, dá 0,2. Aí você soma, ó. Sendo assim, será 16 km e o tempo será 1,2 hora, né? Então, ó, aqui foi a variação de tempo, que foi o deslocamento dela. E o tempo, pessoal, você somou 1 hora mais 0,2 dá 1,2. Montando na fórmula, fica 16 dividido por 1,2, que dá um total, aqui dá uma dízima periódica, né, gente? 13,3333 km por hora. Então, você só coloca 13,3, né? A velocidade foi de aproximadamente 13,3 km por hora, tá ok? Tranquilo? Bom, antes tem a outra questão, né? Pode-se afirmar que durante o percurso Daniele não atingiu uma velocidade maior do que a velocidade média? Não, pessoal. Por quê? Porque durante o percurso a velocidade ela pode ter variado, assumindo valores maiores ou menores do que a velocidade média, né? É só a gente lembrar. Velocidade instantânea é o instante em que ela tem aquela velocidade. Velocidade média é uma soma, né? É uma média que você tira dessa velocidade instantânea. Se a velocidade ela fosse mantida constante durante todo o movimento, ela deveria ser igual a aproximadamente 13,3 km por hora. E o movimento seria classificado como uniforme, tá, gente? Então, cuidado aí para não se confundir, né? Velocidade média com velocidade instantânea. E terceira questão e última, né? O motociclista se movimenta por uma pista de corrida que tem a forma de um quadrado. Aí você vai ver o quadrado aqui ao lado, tá? Detalhe, gente, ó. O lado do quadrado é 10 km, certo? Tá aqui o ciclista aqui correndo, 10 km, cada lado. Supondo que o motociclista completou uma volta em 15 minutos. Qual foi sua velocidade média durante o percurso em km por hora e em metro por segundo? Então aí você vai utilizar, né, essas duas grandezas, km por hora e também em metros por segundo. Então aí são dois cálculos, tá, gente? Vamos aqui para o cálculo. Como a pista é um quadrado de lado, eu vou chamar de lado L, a distância total percorrida em uma volta completa será de, né? Então são 4 lados, que é a distância percorrida, tá, gente? Então será de 4 lados vezes o valor de um lado. Qual é o valor de um lado?
O lado da pista quadrada equivale a 10 km. Então, 4 vezes 10, 40. Certo? Então, a gente já sabe quanto é que é, né, a volta completa no quadrado. É 40 km. A velocidade média de um corpo móvel pode ser calculada por meio da seguinte equação, né? Então, aqui, pessoal, eu coloquei um D para representar esse 40 km aqui, tá? Mas aqui é o mesmo ΔS, certo? Que é o deslocamento. Pois bem, o tempo gasto no percurso não foi de 15 minutos? Então você vai calcular aqui, ó, o ΔT, né, que é o intervalo de tempo. O intervalo de tempo, pessoal, né, vai ser de 15 minutos dividido por 60. Por quê? Para você transformar em horas, né? Eu não estou trabalhando em quilômetros por hora, aqui, ó. Então você vai transformar em hora. A velocidade média em quilômetros por hora. Primeiro vamos calcular em quilômetros por hora. Velocidade média, que é o Dzinho, né, que é o deslocamento, vezes variação de tempo, é 40 km, que a gente viu ali, mas é dividido por 0,25 horas, né? Então a velocidade média que ele percorreu, o ciclista, né, no quadrado, é de 160 km por hora, ok? Agora a gente vai transformar esse valor em metros por segundo. Para transformar em metros por segundo, o que é que a gente faz? Quilômetros por hora em metros por segundo, a gente divide por 3,6, gente, né? Então, velocidade média em metros por segundo é 160 dividido por 3,6, que dá igual a 44,44 metros por segundo, aproximadamente, tá, gente? Voltando para lá, temos aí, né, ó, velocidade média 160 km por hora e metros por segundo de 44,4. Vamos para o item B. Se o motorista percorrer a pista com velocidade constante de 50 metros por segundo, em quanto tempo ele percorrerá um dos lados da pista? E em quanto tempo ele completará uma volta? Né? Então, ó, guarde aí esses dados, né? Que são duas perguntas, tá, gente? Ele está dando uma velocidade constante de 50 metros por segundo. Ele quer saber quanto ele vai percorrer um dos lados da pista. E quanto tempo ele vai completar uma volta, né? Então, vamos lá. O item B de novo, né? Ele percorrerá um lado da pista em 200 segundos e completará uma volta em 800 segundos. Vamos para o cálculo. Os dados que a gente tem é o seguinte, gente, ó. Os dados que a gente tem são 50 metros por segundo. Eita, vou colocar assim. Pronto. O dado que a gente tem são 50 metros por segundo. O SI é 0, que é o SI? É o ponto inicial, tá? Pode ser também S0, sem problema nenhum. Então, é igual a 0. Ele saiu ali, estava em repouso, passa em movimento, então ele saiu de uma posição 0. Posição final dele, pessoal, 10 km. Né? Um lado não é 10 km que ele deu ali? Né? Então, um lado ali do quadrado é 10 km, que é o ponto final. Só que ele não quer em metros por segundo, né? Ó, vamos lá. Metros por segundo ele não está dando? Então a gente vai transformar esse quilômetro em metros. Então 10 quilômetros em metro dá quanto, pessoal? 10.000 metros, né? É só você multiplicar 10 por 1.000. Por que por 1.000? Porque 1 quilômetro é 1.000 metros. Então, pessoal, para responder, a gente vai usar a fórmula da velocidade média, né? Velocidade igual ΔS dividido por ΔT. Tranquilo. Usando os dados que temos, fica da seguinte maneira, pessoal, ó. Aqui você vai substituir, ó, velocidade média 50, ΔS 10.000 e o tempo você não tem ainda, né? Que é o que você vai obter. Como aqui é uma razão, e você tem uma igualdade, você pode multiplicar os extremos pelos meios. Então, se você multiplicar a velocidade pelo tempo, você vai ter o espaço, certo? Como aqui é uma multiplicação, você pode colocar para cá dividindo, né? Então, o tempo você tem 10.000 metros dividido por 50 metros por segundo. Fazendo a divisão, você tem
Exatamente, ó, 10, ó. Corta aqui, ó, 0, 0, fica 1000 dividido por 5, fica 200 segundos. Ou 3 minutos, tá? Então ele vai percorrer um lado, pessoal. Um lado ele vai percorrer em 200 segundos ou 3 minutos. E o tempo gasto para completar uma volta? Ora, o quadrado, ele não são 4 lados? Então, são 200 segundos vezes 4, que dá 800 segundos. Ou 3 minutos vezes 4, que dá 12 minutos. Por que eu coloquei minutos? Só mesmo para a gente poder ter uma noção. Tá? Que a gente coloca às vezes muito segundo, a gente não tem uma noção de tempo. Quando a gente coloca em minuto, tempo. Ok, gente? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Ficou muito extensa porque eu tive que fazer a correção, certo? Aí foi dividida em 2 aulas. A primeira aula, primeiro vídeo, desculpa, é sobre, né, o nosso conteúdo, explicando tudo. E a segunda aula é a correção da nossa tarefa, tá bom, pessoal? Então, continue estudando. A próxima aula a gente vai estudar o movimento, continuar estudando o movimento, só que agora a segunda parte. A gente vai ver a aceleração e o movimento retilíneo uniformemente variado, chamado MRUV, tá, pessoal? Então, tenha um bom dia, né? Um restante de dia, boa aula, bons estudos e até a próxima. Tchau!